Olá, amigos! Estamos de volta no segundo bloco de hoje. E o assunto desse bloco vai ser como obter sucesso pessoal e profissional com PNL. E a minha responsabilidade aqui aumenta muito, porque hoje nada mais, nada menos está aqui comigo o meu mestre em PNL, Fernando Dalgalaronda. Bom dia, Fer, tudo bem? Bom dia, Nô, tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Que ótimo! Então, gente, já viram como que é, né? Eu sempre procuro trazer pessoas com o máximo de cuidado. Todos os convidados que vêm aqui em A Hora do Coaching são profissionais que vêm compartilhar experiências, pessoas que têm bastante conhecimento de sua área e que faz a conexão com o coaching. No caso da programação neurolinguística, ela é uma ferramenta que nós utilizamos muito no processo de coaching. Nem todo coach usa PNL, mas a minha formação, a minha certificação em coaching é com PNL. E por isso é importante trazer pessoas como o Fernando, que está nessa área aí há mais de 20 anos, para compartilhar com a gente o que é, afinal, a tal da PNL, essas 3 letrinhas. Antes, Fernando, eu queria que você se apresentasse aqui para nós. Quem é o Fernando, as suas experiências, o que você faz da vida? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você e poder passar um pouquinho daquilo que eu faço. Né? Quem é o Fernando? Quem sou eu? Né? Eu ainda me pergunto e vou continuar me perguntando até o resto da vida, porque esse processo de se autoconhecer não é fácil. Bom, mas a gente tem um nome. Meu nome é Fernando, eu sou psicólogo, sou psicoterapeuta, trabalho com psicoterapia desde 1977, quando eu me formei na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, né? E comecei com a Gestalt terapia e sempre me interessei por terapias alternativas, as coisas novas que estavam fazendo, sem deixar de estudar aquelas abordagens mais tradicionais, como a psicanálise, o behaviorismo, enfim. Eu, na realidade, tive uma formação bastante ampla e bastante completa. Me interessei desde o começo pelo ser humano em termos do funcionamento, o que são as emoções, como se geram os comportamentos humanos, qual a relação dos nossos pensamentos com os nossos estados emocionais, com a nossa vida, enfim, com os nossos relacionamentos. E encontrei a programação neurolinguística em 1978, por acaso, num seminário lá no Chile, quando eu estava estudando, e gostei muito. Voltei para o Brasil, comecei a estudar através de livros, porque nessa época não havia nada nesse sentido. E em 83, 84 começaram os cursos de PNL aqui em São Paulo, e eu comecei a fazer cursos, fui para os Estados Unidos, conheci os criadores da PNL, o John Grinder e o Richard Bandler, e fiz vários treinamentos com eles, e comecei a dar cursos de programação neurolinguística aqui no Brasil, não é? E sempre continuando com a psicoterapia, com o consultório, que é uma paixão também, trabalhar com as pessoas, conhecer as pessoas e facilitar a vida das pessoas dentro daquilo que é possível. Além do que é complementar, né, Fernando? Ser terapeuta, ser trainer, e a programação neurolinguística, como você bem disse, é o autoconhecimento, e a gente não se conhece nunca. Mas então, explorando um pouco mais, o que é mesmo a programação neurolinguística? Que para nós que tá nesse mundo, você desde 78 o primeiro contato, foi desde 96 o meu primeiro contato com a programação neurolinguística. Para nós parece uma coisa comum, simples, mas tem muita gente que ainda não conhece. Então eu queria que você explicasse um pouco mais o que é a PNL. Bom, a programação neurolinguística tem um nome assim pomposo, parece algo que vem da computação, e realmente a inspiração foi aí, mas não tem nada de complicado. A programação neurolinguística é algo relativamente simples. O que não é simples é o funcionamento do ser humano. Realmente. Sério? Porque é simples você se emocionar, é simples você, digamos, modificar de repente certos comportamentos. Isso acontece na vida diária.
Mas como isso acontece? Para nós termos um controle sobre isso, para podermos fazer as mudanças ao nosso bel prazer, isso não é fácil. Porque, como nós dizemos em PNL, o ser humano vem para este mundo sem um manual de instruções. O nosso cérebro não tem manual de instruções. Então, nós precisamos aprender como é que ele funciona. E a PNL é digamos assim, é uma tentativa de fazer isso de uma maneira o mais clara e o mais simples possível. O John Grinder e o Richard Bandler, que são os criadores da PNL, o Grinder é linguista e o Bandler psicólogo e analista de sistemas, eles começaram a estudar o comportamento humano de um modo diferente do que se havia feito até então nas ciências do comportamento. Porque a psicologia ocidental, ela seguiu o modelo da medicina. Ou seja, vamos estudar aquilo que não funciona para encontrarmos a solução, para deixarmos as pessoas saudáveis e bem, não é? Para curarmos a doença. A PNL começou do lado contrário, ou seja, vamos estudar aquilo que funciona para podermos apresentar às pessoas alternativas de comportamento, alternativas de estratégias, formas mais eficientes de conseguir os objetivos. Então, a PNL foi estudar aqueles que conseguiram sair, por exemplo, de uma fobia, conseguiram se curar de uma fobia, aqueles que se comunicavam de um modo excelente, aqueles que ajudavam as pessoas, os grandes psicoterapeutas da época, que ajudavam as pessoas a modificarem os seus estados emocionais, a resolverem suas questões de relacionamento, seus conflitos, etc. Então, a PNL foi estudar as estratégias de excelência, as estratégias de êxito, de sucesso. Não é? Então, a programação neurolinguística basicamente é uma metodologia, é um modo de estudar o comportamento humano e de desenvolver essas estratégias que na realidade já existem. Então, a PNL tem muita criatividade, entretanto, boa parte da PNL é descoberta. É descobrir como as coisas acontecem, nos seus detalhes. Não é? A PNL é um estudo da estrutura da nossa experiência subjetiva. Como é que nós funcionamos lá dentro? Não é? A PNL é uma maneira de pensar a vida. É incrível, porque estudando as pessoas de êxito, tanto na comunicação, nos relacionamentos, nas mudanças de comportamento, foram descobertas muitas formas de pensar, muitas formas de encarar a vida, que dão à PNL uma possibilidade de transmitir isso ao mundo e às pessoas, não é, de um modo geral, essas alternativas de excelência. E é isso que nós basicamente fazemos. Pois é, mas isso não é pouca coisa. Realmente a PNL ela é muito simples, porque nós temos a pretensão de complicar a vida, de complicar as coisas. E aí, quando a gente fala de comportamento, esse estudo maravilhoso feito pelos criadores, e que você nos ensina tão bem, isso aí, qual é o benefício, Fernando? Ele traz para a vida, ele foi inicialmente estudado mais para terapeutas, né? E para nossa sorte ele virou aqui, podemos aplicar no mundo corporativo, exato. Na nossa vida. Quais são, assim, é possível, uma pergunta que tem aqui, que me pediram, é possível mudar um comportamento e obter resultados diferentes com a PNL? Com certeza, não. A PNL é uma espécie de atalho. Ela é um sistema, se tornou um sistema de aprendizagem acelerado. Então, uma pessoa que tem um comportamento inadequado ou alguma dificuldade, algum tipo de reação indesejável nos relacionamentos, seja na vida pessoal, na vida profissional, na empresa, em qualquer contexto, ela pode rapidamente fazer mudanças através das estratégias que foram detectadas pela PNL nas pessoas excelentes em fazerem mudanças. Né? Então, qualquer comportamento, qualquer atitude, qualquer reação emocional no relacionamento, no ambiente de trabalho, ao lidar com os funcionários, ao lidar com os companheiros de trabalho, ao lidar com os chefes, enfim, não é? Numa empresa, em casa, no relacionamento familiar, enfim, a PNL ela pode funcionar rapidamente, ajudando as pessoas a perceberem as situações de modos diferentes, a ressignificarem as situações, de modo a encontrarem um significado mais adequado,
um significado mais produtivo, mais útil para as pessoas. Né? Uma comunicação mais fluida, exato, mais clara. Exato. O enfoque da PNL é um enfoque predominantemente comunicacional. Né? Nós trabalhamos a linguagem verbal, a linguagem não verbal, nós trabalhamos aqueles comportamentos que são gerados inconscientemente, de modo a poder produzir consciência e capacidade de controle, mas um controle harmônico, um controle adequado à pessoa. Não é o controle do poder, não é o controle da autoridade que quer impor a sua forma, mas sim é o controle da harmonia das relações humanas. Não é? Isso é uma coisa que me encanta na PNL, que é a questão da ecologia. Não é impondo as coisas, e sim harmonizando o ambiente. Exatamente. Então a gente pode entender assim que na parte de liderança, por exemplo, no mundo corporativo, líderes que têm o conhecimento da PNL, ele tem muitos benefícios para cuidar dos seus liderados. Com certeza, principalmente neste momento em que o mundo está tomando consciência de que as ditaduras, o jogo do poder, ou seja, o impor as coisas sobre as pessoas, não funciona mais. Nós precisamos nos harmonizar, nós precisamos encontrar um meio de convivermos de uma forma pacífica, um meio de contemplarmos a individualidade humana, porque cada indivíduo é um mundo à parte, é um mundo único. Então, um meio de criar uma unidade da humanidade em termos harmônicos, e não em termos de imposição. A minha forma de pensar é melhor do que a tua forma de pensar e deve se impor. Não, um respeito pelas diversas culturas, pelas diversas maneiras de ver a vida e desenvolver uma habilidade para conviver com a diversidade. Verdade. Isso é fundamental. Então, o nosso propósito é gerar instrumentos, ferramentas para que os líderes possam liderar justamente através da cooperação, através do apoio, através do verdadeiro, o que é a verdadeira liderança, ou seja, que é realmente ajudar as pessoas a tirarem de si o seu melhor. Não é? Isso, é verdade. Essa é a ideia. E com a PNL, as ferramentas da PNL, a gente consegue fazer isso. Exato, porque partimos do princípio que nós realmente, como você disse, somos seres únicos. Não existe duas pessoas exatamente iguais, mesmo os gêmeos não são. Exato. E para o líder é importante que ele consiga identificar o perfil de cada um e potencializar essas habilidades. Claro. Ele vai ter um resultado muito melhor. Perfeito, isso mesmo. E aí, quando a gente olha para esse mundo, né, que você fala, a PNL é uma ferramenta que vai ajudar o líder a apoiar o seu liderado para que ele se torne um profissional melhor, uma pessoa melhor. E isso é muito parecido com o coaching. PNL e coaching, o que há em comum com essas duas metodologias? Olha, o coaching, na realidade, a ideia do coaching veio do esporte. Não é? O coaching é o técnico, é aquele que trata de tirar do seu coach o melhor. Não é? Ele trata de ajudar o seu coach a alcançar os seus objetivos, não é? Fazendo com que ele realmente use o seu melhor, os seus melhores recursos. Não é? E a programação neurolinguística, ela vem como um apoio indispensável à atividade do coaching. Não é? Por quê? Porque ela traz ferramentas de conhecimento básico sobre o funcionamento do ser humano, como o nosso sistema processa as informações. Então, alguém que está tratando com seres humanos como um coach, tendo a PNL a seu dispor, tendo as ferramentas da PNL, vai potencializar o seu trabalho de coach. Né? Por quê? Porque ele vai saber fazer perguntas de uma maneira muito mais efetiva, porque um dos instrumentos principais do coach é a pergunta, fazer boas perguntas, de modo que o indivíduo possa acessar os seus recursos e encontrar as suas soluções. Então, a PNL mostra como fazer boas perguntas, estratégias para alcançar os objetivos, mostra como funcionam as emoções humanas, de modo que o coach possa facilitar para o seu coach lidar com emoções ou estados emocionais limitantes
de modo a superá-los. Isso, nossa, então é um Essa casamento é perfeito. Casamento Exatamente. perfeito. Coach PNL, eu vejo dessa forma. Maravilhosa a sua metáfora, é isso mesmo. Pois é. E também, Fernando, outra coisa que eu vejo que a PNL é muito eficaz na questão da aprendizagem. Como você vê a PNL na escola, já no ensino fundamental ali? Tá. Olha, a PNL é interessante, porque como ela estuda o funcionamento do cérebro do ser humano, não é? Ela pode ser aplicada a muitas áreas. Não é? A psicoterapia nem se fala, né? Porque ela partiu daí. E a qualquer abordagem psicoterápica, você não precisa ser um PNLista para usar a PNL. Você pode ser um psicanalista, freudiano, junguiano, você pode trabalhar com constelações familiares, você pode ser um behaviorista, você pode trabalhar com qualquer abordagem. No processo de aprendizagem, porque PNL é aprendizagem. Como nós aprendemos o que aprendemos? Não é? Como nós retemos as aprendizagens, como nós acessamos as aprendizagens, como nós agilizamos a nossa aprendizagem. Na escola é indispensável. Durante toda a escola, pelo menos na minha escola, não me disseram como é que eu funcionava. Como é que funcionavam as minhas emoções? Como é que funcionavam os meus sentimentos, os meus comportamentos? O que acontecia que de repente eu tinha um medo, eu tinha ciúmes, eu tinha depressão? Por que aconteciam essas coisas na minha vida, na vida dos meus amigos? Isso ninguém ensina. E a PNL vem ensinar isso. E as crianças podem aprender a lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, podem aprender a estabelecer uma comunicação muito mais efetiva com os seus colegas. A maior parte das pessoas que tem problema com falar em público, com falar com as pessoas, com se comunicar com as pessoas, desenvolveram essas dificuldades no período escolar. Traumas na escola, traumas de relacionamento que surgiram nessa fase escolar. Puxa vida, a PNL na escola iria fazer com que os indivíduos dessem um passo enorme na sua vida. Imagina você crescer na escola, 7, 8, 10, 12, 15 anos de idade, já sabendo os segredos da comunicação humana. Nossa, nem me fala. De como estabelecer bons relacionamentos. Superando dificuldades para falar com públicos, com grupos de pessoas, para se aproximar das pessoas, para interagir, para estabelecer um primeiro contato, para desenvolver um relacionamento. Nossa, isso seria um sonho. É um sonho, mas isso aí é aquilo que você falou, que nós não nascemos com manual de instrução, infelizmente, devia ter, porque é uma complicação entender o outro. Mas aí, para mim, eu vejo, Fernando, que a PNL é esse manual. Se ela começasse, se nós desde pequenininho já começássemos a aprender a usar a nossa mente como ela deve ser usada, a vida seria diferente. Com certeza. Existe uma idade certa para começar a aprender PNL? Olha, se nós pensarmos em termos da PNL, não é? Nós podemos estar... se os pais sabem PNL, eles podem ensinar para os filhos desde que eles nascem. Verdade. Porque eles estarão ensinando através da sua atitude, através do seu comportamento. Num princípio, quando a criança não domina a linguagem, depois quando a criança começa a dominar a linguagem, ela vai compreender mais essas coisas. Não é? Porque se você se comunica bem, se você se relaciona bem, você transmite isso para as pessoas mais queridas, mais íntimas, mais próximas, de um modo natural. Então, não existe idade para aprender PNL, na realidade. Já podemos nascer aprendendo. Sim. Agora, os cursos especificamente, claro, eles já requerem uma certa experiência, não é? Ou seja, o aluno mais novo, os alunos mais novos que nós tivemos, quando nós fazíamos a PNL Team, lá em Campinas, eram garotos de 12, 13, 14 anos. Agora, nos cursos de formação em PNL, o garoto mais novo que apareceu lá tinha 15 anos e veio junto com o pai e tal, mas ele foi muito brilhante e foi incrível, foi um dos bons alunos que eu tive. Não é? Agora, digamos que a partir dos 16, 17 anos de idade, alguém já pode fazer um curso de PNL, já pode começar uma formação em PNL. Lá na Actius, em Campinas, não é? Que é a empresa que nós construímos já faz 11 anos. Né? 11 anos, tem Actius. Começou no ano 2000 e nós promovemos os cursos de formação de PNL
em todo o Brasil, recebemos pessoas de todo o Brasil, já tivemos alunos do Amapá, de Rondônia, do Amazonas, de Manaus, do Ceará, de todo o Nordeste, Pernambuco, enfim, vem gente de todo lado, do Sul, Blumenau, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, Paraná, enfim, recebemos gente de todo lado, não é? E os cursos acontecem o ano todo. O primeiro passo da formação básica é o Practitioner PNL, é um curso de 9 dias seguidos, 8 horas por dia. Tem o Practitioner também, que é feito em finais de semana, mas esses são para as pessoas que moram mais perto, né? E os outros são 9 dias internado lá, 8 horas por dia, com muita prática, porque PNL é prática, a pessoa sai já ferramentado, já sabendo como fazer as coisas, não é? Essa é a ideia. E, enfim, temos o Practitioner, o Master, o Trainer, não é? Que é um curso fantástico, que é para pessoas que querem falar em público, querem dar cursos, querem apresentar materiais para grupos de pessoas. Esse nós fazemos uma vez por ano e é no Carnaval. Pois é um carnaval diferente. Eu já passei por tudo isso, gente. E o Fernando falou, e é verdade, ali quando a gente está naquela imersão, eu sou também desse tipo, em vez de ficar fazendo pingadinho fim de semana, eu gosto de imersão. Já entro, já sofro tudo que tem que sofrer, já me divirto tudo que tem que divertir. E a gente convive com pessoas do Brasil inteiro ali naquele lugar durante 9 dias. Normalmente é um hotel muito bonito, um lugar mais paradisíaco, né, Fernando? Que combina com a PNL, a natureza, a gente está ali perto, porque são âncoras que ficam com a gente e a gente carrega. Fernando, infelizmente estamos aqui chegando ao final do nosso bloco, viu? Porque eu queria conversar muito mais, mas teremos outras oportunidades. Então, eu vou pedir que você deixe para nós aqui os contatos, se a pessoa quer fazer algum curso lá na Actis ou mesmo ter uma sessão terapêutica com você, como fazer? Muito bem. Se quiser entrar no site da Actis, porque lá você pode obter todas as informações de cursos, do meu atendimento psicológico, psicoterapêutico, enfim. Pela internet é www.actius.com.br. O nosso telefone lá é 019-3305-2002. O meu telefone do meu consultório em São Paulo é 3864... Você nunca se liga? Esqueci o telefone. 3864-0912. É isso. Perfeito. Tá É bom? 011 atendimento aqui em São Paulo. Fernando, muito obrigada pela sua participação, por essa disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando experiência, falando dessa ferramenta fantástica que é a PNL. A minha formação foi feita em PNL toda na Actis. Eu recomendo, porque é uma escola séria, uma escola hospitaleira, que recebe muito bem os participantes. Diga, Fernando. Não, eu quero corrigir o telefone de São Paulo. É 3864-1809. Eu estou com muito telefone na cabeça. É isso aí. Mas, convenhamos, você nunca se liga. É por isso que você não sabe. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Mande suas perguntas para horadocoach@clicktv.com.br e nós teremos imenso prazer em responder. Obrigada pela audiência e até a próxima.